Fala galera do canal Fato Livre, tudo bem? Professor Rogério aqui com vocês, Geografia, tá? Aula 4, globalização. Vamos falar um pouquinho dos aspectos da globalização hoje. Mas antes de falar aqui, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreve lá, tá? Clica no sininho para você receber as atualizações do nosso canal, tá ok? Globalização, a gente está falando de algo que faz parte da nossa vida, que nós estamos vivendo momentos muito específicos. O fato de nós estávamos conversando aqui, de forma telepresencial, eu aqui, vocês aí na casa de vocês, mostra o quanto que a globalização hoje está presente nas nossas vidas. Só que falar de globalização não é algo que é novo. O mundo sempre foi, as pessoas sempre buscaram no mundo, sabe, buscar espaços e correr atrás desses espaços, tentando organizar novos lugares, conhecer fluxos de serviços diferentes. Então, a todo momento, nós podemos dizer que a globalização está presente na nossa vida. O Brasil, por exemplo, é fruto de globalização, que o Brasil foi descoberto lá em 1500, fruto das grandes navegações. Então, os períodos das navegações, nós podemos colocar como um dos inícios, dos períodos iniciais do processo de globalização. Porque uma vez que países como Portugal, Inglaterra, Espanha saíam do continente europeu e vinham buscando novos espaços na troca de produtos e serviços, isso consiste também em globalização. Tá? Nós tivemos alguns avanços que ajudaram a globalização. Então, você tem lá mapas portulanos, que eram cartas náuticas e topográficas, criadas para poder fazer navegação. A própria bússola, mostrando norte, sul, leste e oeste, fez com que as pessoas pudessem caminhar e se identificar. Outra coisa também que melhorou e fez com que a globalização crescesse a nível de origem, são o surgimento das tecnologias. Eu não estou falando de tecnologia aqui de computador, estou falando de tudo aquilo que é criado de forma técnica. Isso chama-se tecnologia. Então eu tenho a criação da máquina a vapor, mais tarde o telégrafo, as máquinas de indústria. Então tudo isso fez com que o mundo fosse se transformando e criando aquilo que nós conhecemos hoje de processo de globalização. Então, com o crescimento dos países, você passa de ter uma escala local para uma escala global. Tá? Você para de ter um produto, viver só de produtos do seu país e comercializar produtos do mundo inteiro. Então, a globalização ela traz esses aspectos. Então, se pensar que a globalização, qual foi o passo inicial da globalização moderna, dessa que nós conhecemos hoje? O final da Guerra Fria. Se no período da Guerra Fria os fluxos das pessoas ficavam muito ali restritos apenas a bloco socialista ou ao bloco capitalista, quer dizer, aliados, Estados Unidos e seus aliados, ou União Soviética e seus aliados, no final da Guerra Fria o fluxo de pessoas pode ser pensado a nível de mundo inteiro. Caiu a cortina de ferro que eu falei na outra aula. Caiu essa ideia de eu ter que ser amiguinho ou de bloco A ou de bloco B. Isso fez com que a economia e tudo mudasse, tornando a globalização um aspecto mais recente. Então nós podemos colocar que a globalização, moderna, como nós conhecemos hoje, ela se dá no final ali da Guerra Fria. E globalização ou mundialização, ela tem as seguintes características. Primeiro, o aprofundamento das relações internacionais. Então hoje não tem país mais que vive sem depender de outro país. Todos os países são interligados na troca de produtos e serviços. O avanço tecnológico, então a tecnologia é difundida. E eu preciso de tecnologia para que eu possa gerar novos capitais. Isso faz com que todos os países não se fechem mais nos seus conhecimentos, os seus conhecimentos sejam divididos. Isso, o fato de eu ter novas relações internacionais mais aprofundadas, novas tecnologias sendo distribuídas, faz com que os países criem um processo que eu chamo de interdependência na troca de produtos e serviços. Então, hoje, com o aspecto econômico atual, uma borboletinha batendo asa lá na China pode causar um impacto aqui no Brasil. Tá? Vide ao momento pandêmico que estamos enfrentando agora, que mostra que um vírus lá da China está fazendo um impacto gigante aqui no nosso país. Então, globalização envolve relações internacionais, avanço tecnológico e interdependência de países. Tá? Outra coisa de característica da globalização, em relação à economia, é o aumento da produção, pensando não em empresas mais locais, e sim empresas nacionais, multinacionais e transnacionais. Então hoje eu não tenho mais uma empresa que fica pensando, uma indústria grande que fica pensando especificamente no seu mercado. Para vocês observarem a curiosidade, é importante lembrar que eu tenho aspectos hoje muito fortes
né, da economia, desse aumento dessa produção. Então, os países trocam matéria-primas, trocam mercados, trocam fornecedores a nível mundial. Então, boa parte da nossa soja mato-grossense, ela vai para onde? Ela vai para a China, servir de insumos de produção de alimentos lá na China. Tá? E o que a China faz? A China consegue fazer uma caneta, chegar aqui a um preço simbólico, um preço de custo barato, ainda com lucro, para quem importou e para quem vendeu lá na China. Então, o mundo hoje, certo? A globalização ela criou um grande fluxo de aumento da produção, e as produções não são mais pensando apenas no mercado local, mas assim no mercado mundial. Tá? Outra coisa em relação ao aumento da produção é a integração econômica. Se eu aumento a produção porque eu preciso vender para alguém fora do meu país, eu também aumento as relações econômicas entre países. Por isso que é tão importante hoje as áreas diplomáticas, as carreiras diplomáticas, porque são elas que fazem alinhamentos na troca de produtos e serviços entre os países. Nesse contexto, tá, você tem ali uma integração muito grande, que ela pode ser econômica, ela pode ser social, ela pode ser política, ela pode ser cultural, e fazendo que hoje os países do século XXI vivam num que nós chamamos de aldeia global. Certo? O que é essa ideia de aldeia global, meus queridos? É a ideia de um mundo que é totalmente interligado e acaba sendo um mundo só. Por mais que eu tenha línguas diferentes, costumes, culturas e formas de vida diferentes, organizações de vida social diferentes entre os países, um país ainda está buscando ou se interligando ao outro. Outra coisa importante é que nós não estamos mais no processo de globalização, nós estamos falando da ideia de economia mundo. Tá? Então, um aspecto, se um país que produz um determinado tipo de produto, como petróleo, por exemplo, vamos pegar em janeiro, quase ali no início dos processos pandêmicos mundiais, você tinha lá uma briga de petróleo entre Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Rússia, grandes produtores de petróleo que estavam brigando pelo preço do barril. Qual que é o impacto do preço do barril? Direto no seu bolso. Uma vez que o petróleo, o barril Brent, ele é vendido com preço internacional. Então, todo o petróleo mundial, nosso país tem essa vinculação, tem um preço. Então, se subir o preço do petróleo lá fora, a nossa empresa nacional aqui, a Petrobras, ela faz o quê? Ela também acompanha o mercado internacional, a gasolina e o álcool chegam mais caros no seu bolso. Então, hoje, a economia, gente, ela é do mundo. Não é mais uma economia só. Eu tive uma crise no rebanho bovino da Austrália, que é um dos grandes rebanhos rivais do Brasil no mercado mundo de carnes. Tá? A China teve uma peste a nível de animal. O que ocorreu? Um mercado que não supriu a necessidade, um mercado forte que parou de suprir a necessidade, um país com problema na sua produção, o mundo que comprava da Austrália e a China precisando de carne veio totalmente para o Brasil. Resultado disso aí, aumento do preço da carne lá no seu açougue, porque o preço internacional sendo melhor, o pecuarista prefere vender para o preço internacional. Ou então, para ele não perder dinheiro vendendo carne a um preço mais acessível no mercado interno, ele aumenta o valor para poder tentar não ter tantas perdas se ele não vendesse para o mercado externo. Então, hoje, gente, a economia é isso aí. Tá? A economia, ela é o quê? Mundo. Então, os países estão totalmente interligados economicamente. Tá? Um dos aspectos da globalização é a parte da globalização cultural. Então, eu tenho o inglês como uma língua universal, o espanhol, que é entendido em muitos países do mundo. Então, cada vez mais, a parte de cultura, ela passa a ser disseminada. O americano, né, com o American Life, né, o jeito de vida americano, ele já implementou muita coisa, mas novas culturas estão sendo disseminadas no mundo. E isso não é mais a nível local, a nível mundial. Vamos pegar aqui o exemplo das culturas K-Pops, né, lá da Coreia, né, lá do Japão. Uma cultura asiática que está sendo implementada e difundida constantemente aqui no nosso país. Então, a parte cultural é muito forte da globalização, porque eu mudo culturas locais com influência de culturas internacionais. Então, você tem lá, por exemplo, a Netflix, né, ou a Amazon, a Apple TV, vários canais de streaming, né, que trazem conteúdos, não mais americanos, mas conteúdos mundiais.
séries da Islândia, da Finlândia, da Alemanha, da França, da Espanha, séries americanas, séries brasileiras, estão todas colocadas num cardápio para que pessoas do mundo inteiro possam ver. Olha a ideia, a nossa cultura brasileira também fazendo parte de algo que é internacional e vice-versa. Aspectos positivos da globalização: interdependência dos países. Podemos dizer que se não tivesse essa interligação, os países não teriam uma difusão tão gigante de cultura, de tecnologia, de informações, de fluxo de pessoas que nós temos hoje. Ampliação das redes econômicas e políticas de escala planetária, a troca de produtos e serviços. Então, se eu posso ter um notebook com tecnologia melhor, eu tenho a possibilidade de trazê-lo para cá. Se eu posso ter um carro com tecnologia melhor, eu posso comprá-lo nesse país sem precisar de ir lá em outro país. Ou hoje eu tenho essa possibilidade de ter algo que não tem qualidade no meu país. Tá? Circulação de bens, de serviços, de capitais. Então hoje o dinheiro não é mais fisicamente de um país. Eu tenho todo um processo que eu chamo de especulação financeira. Os investidores investem onde as economias podem trazer mais lucros. É por isso que eu tenho as multinacionais e as transnacionais. A Ford, por exemplo, e a General Motors são empresas transnacionais que estão instaladas no nosso país, mas são americanas. Assim como a Toyota, assim como a Honda, que são japoneses, estão aqui. Assim como a Hyundai, que é coreana, está aqui. Certo? A Renault, a Peugeot, a Citroën, que são francesas, estão no nosso país. A BMW, a Mercedes, que são alemãs. Então, é muito grande o fluxo de conhecimentos, assim como também a evolução dos meios tecnológicos e a difusão do conhecimento, que por conta da globalização eu posso criar elementos de difusão de conhecimento muito rápido. Outra coisa que eu posso colocar para vocês também é o combate a pandemias. Então, uma vez que a pandemia ela acaba sendo mundial, também é mundial a luta para poder controlá-la. Então, há esforços de países do mundo inteiro para tentar achar uma vacina que seja eficiente para a Covid, por exemplo. Mas em outros casos, de outras pandemias ou de outras epidemias, a Organização Mundial da Saúde, que interliga todos os países, conseguiu, com conhecimento de um país, gerar vacinas ou prevenções a nível de mundo inteiro. Tá? Debates multilaterais de forma ambiental. Então, por conta da globalização, o mundo é mais interligado e mais ligado aos aspectos ambientais. Então, sempre tem reuniões, eventos a nível nacional e internacional que discutem o meio ambiente. E os países são cobrados também de forma mundial, como a queimada da Amazônia. Tá? Se nós vivêssemos num período de globalização, você não tinha essa discussão em relação à Amazônia. A internet, que eu acho que fez com que as ideias a nível de mundo pudessem serem difundidas. Aí você tem lá exemplo da Primavera Árabe de 2010, que foi um grande conflito na região ali do Oriente Médio, na luta por direitos. Você tem escândalos de corrupção em partes do mundo que são notificados. Então, pensando na internet, não pelo lado de fake news, mas a internet que realmente leva informação. Hoje, por conta da internet, você tem acesso a informações reais e em tempos reais do mundo inteiro. Então, se cair um avião, ou aconteceu um terremoto, ou nasceu uma vacina, você sabe ela em tempo real por conta da internet e essa rede que interliga os países. Tá? Criação de novos empregos na área de tecnologia, crescimento econômico dos países emergentes. Então, por conta da integração, você tem lá países que estão crescendo por conta da globalização. Antes, no mundo globalizado, isso não ocorria. E os negativos? Tá? Exclusão social, então a gente aumenta a desigualdade econômica entre os países. Por mais que eu tenha uma troca de produtos e serviços, há países que eu não tenho industrialização, esses países vão ficar vivendo, dependendo de compra de produtos de outros países. Países do Sul, mais pobres, que eles têm uma população que ainda não chegou todos esses processos de globalização para ele, que não chegou benefício. Nós temos que ser real de pensar que ainda tem muito lugar que eu não tenho água potável, que eu não tenho saneamento básico, que eu não tenho educação, que eu não tenho infraestrutura de rodovias, de estradas, de ferrovias. Países que enfrentam ainda pandemias, violências e conflitos de guerras civis. Quer dizer, o mundo real é um mundo cruel. Tá? Eu ainda tenho muitos aspectos que a globalização ainda não superou. Tenho países que realmente estão avançando nisso, mas países que não avançaram.
Desigualdade nos meios de comunicação, né? Tem lugares que realmente são excluídos digitalmente e tem pessoas no nosso país que não têm acesso ainda às culturas digitais. As epidemias, né? Exemplo agora que nós estamos vivendo esse período pandêmico é justamente isso, né? Algo lá da China que se esparramou pelo mundo, pelo fluxo de pessoas que se movimentasse. Se a China não fosse globalizada, digamos que a China fosse uma Coreia do Sul, muito provável que o vírus teria ficado somente lá. Na Coreia do Norte, por exemplo, teria ficado somente lá. Mas como a China é um país global, né, uma economia, uma mega potência econômica na produção de produtos e serviços, a locomoção de pessoas entre esses países espalhou o vírus a nível de mundo. Modificação dos padrões culturais dos países mais pobres, né, quer dizer, a globalização ela leva a cultura com muita força e muda o contexto de consumo, de vivência, de produtos. Então ela muda o contexto local. E o terrorismo global, né, que é, né, hoje vamos pegar aí o World Trade Center de exemplo, né, um grande ataque terrorista que pensando numa escala internacional, de pessoas, né, atacando a forma internacional. E isso articulado pela internet. E aí eu tenho vários aspectozinhos aqui também que eu posso dizer para vocês, como, né, pelo fato das pessoas serem interligadas, então você tem a sua privacidade através de cyberataques, né, e cyberguerras. Em relação às cyberguerras, assiste Mr. Robot, é uma série bem interessante que fala dessa questão de ataques cibernéticos. A contaminação de países em caso de crise econômica. Um país grande vem a ter crise econômica, os demais também vão ter, porque na troca de produtos e serviços tem sempre alguém que tem que comprar e alguém tem que vender. Tá? Facilidade de especulação financeira dos mercados, aliado em relação à movimentação de dinheiro. Fácil transferência de empresas e empregos entre os países, quer dizer, a multinacional instalou aqui, não está ganhando dinheiro, ela leva a indústria para outro país. Tá? A pressão para flexibilizar as leis trabalhistas, 12, 14, 15, 16 horas trabalhadas. Quem tem capital, quem quer investir, a empresa que quer investir sempre quer aumentar a carga horária de produção dos seus funcionários. Em determinados países, trabalho infantil ou análogo à escravidão, né? Desemprego conjuntural, quer dizer, motivado por crises econômicas internas, né? Desemprego estrutural com a introdução de novas tecnologias. Tecnologia chega e tira o emprego daquela pessoa que às vezes só faz aquela função. Proliferação de epidemias e xenofobia, que está crescendo muito. A ideia da xenofobia, que é o preconceito entre a cultura do outro país, né, isso principalmente na Europa, nos Estados Unidos, uma luta muito grande para tentar diminuir os aspectos xenofóbicos no mundo. Vamos aos exercícios? No final do século XX, em razão aos avanços da ciência, produz-se um sistema presidido em técnicas da informação que passaram a exercer um papel entre o elo e as demais, unindo-se e assegurando aos novos sistemas uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Milton Santos, né, por outra globalização. Qual que é a questão aqui? Em uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindo das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento das associações sindicais, diminuição do investimento industriais e desvalorização de posto qualificado, concentração de áreas manufatureiras e redução da jornada semanal, automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Vamos à resposta. Tá? As novas técnicas e avançadas resultam num aspecto de globalização, que é a automatização. Tá? Cada vez mais as indústrias vão parar de ter a mão do homem e ser mais robotizados, como a indústria automotiva, né, que eu empregava aí numa linha de produção 500 pessoas e hoje menos de 100 fazem um processo de produção de um veículo, numa linha de produção específica. Hoje, né, eu tenho robô para poder soldar boa parte das chapas do carro, o homem só vem com os processos de finalização de acabamento. Segunda questão. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas como a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos físicos, técnicos, econômicos. Isso tornou-se possível organizar a produção não apenas do comércio em escala internacional, Eric Hobsbawm.
Tá? Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada do texto é criação de uniões aduaneiras, difusão de padrões culturais, melhoria da infraestrutura de transportes, supressão das barreiras para a comercialização, organização de regras internacionais. Qual que é a resposta? Tá, certo? Melhoria da infraestrutura de transportes. Então, para mim ter uma grande escala internacional, eu preciso de uma melhoria, certo, dos transportes. O índio do Xingu ainda acredita em Tupã, assiste a televisão, né, assiste pela televisão a partida de futebol que acontece em Barcelona ou um show de Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há de se iludir. O índio não vive a mesma realidade do morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas relações das pessoas com a realidade do mundo moderno. Por isso, o homem é um ser cultural, que apoia nos valores da comunidade de fato, que são seus, Ferreira Goulart. Tá? Ao comparar as diferentes sociedades do contexto histórico, verifica-se que pessoas em diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologia de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural. O índio assiste ao show, do futebol ao show, mas não é capaz de entendê-los porque não pertence à cultura. Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações. Os moradores do Harlem, Hong Kong, devido à riqueza da sua história, têm visão mais aprimorada da realidade, e a crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem, Hong Kong, rico, vivem do presente e do acordo. Vê que a questão aqui está bem pesada. Qual que é a resposta? Certo? Pessoas com culturas, valores e relações diversas, hoje, elas podem, sim, ter acesso às mesmas informações. Tá? Basta o quê? Que ela tenha acesso. A globalização trouxe, né, uma gama de culturas muito grande para todo mundo. Então, se você tiver acesso, né, às informações, você pode ser muito parecido. Então, um índio, o morador do Harlem nos Estados Unidos, e um morador de Hong Kong tem os mesmos acessos se ele tiver, né, uma internet, por exemplo, nos seus processos de globalização. Tá bom? Se você gostou da nossa aula, dá senta o dedo no joinha aí, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar lá as notificações, o sininho para que você receba avisos das nossas próximas aulas. Tá bom, galera? Valeu, um abraço, até a próxima.